Nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Mateus no capítulo 13. A mensagem de hoje, já falando sobre as 4 estações. Mateus capítulo 13, o versículo 1 ao versículo 9. É uma parábola que Jesus conta, a parábola do semeador. Naquele dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas. E outra ainda caiu em boa terra, e deu uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual que é a ideia que vem à tua mente quando você ouve a palavra propósito? Propósito. Se nós pegarmos o dicionário, nós vamos ter uma ideia de conceito, de propósito, de intenção de fazer algo. Eu tenho um propósito de viajar o ano que vem. Eu tenho um propósito de mudar de cidade, mudar de serviço, eu tenho um propósito de tentar algo nessa área, eu tenho um propósito. É a intenção de fazer algo, projeta futuro. Então, o porquê, um projeto, um desígnio, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade, um intuito. O propósito é para onde eu vou, o que eu quero para a minha vida. Agora, eu vou fazer uma pergunta intrigante para você. Qual é o propósito da tua vida? Qual é o propósito da tua existência? Por que que você está vivo? O que te motiva a levantar todas as manhãs? O que te motiva a viver? Para que todas as manhãs você tenha forças para sair de casa e levantar da cama com motivação. Qual é o propósito da tua vida? Eu creio que esta é a maior indagação e o maior questionamento da humanidade. Porque muitas pessoas, a esmagadora maioria, vive por viver. Não sabe por que vive. Simplesmente vive, sem sentido, sem rumo, sem objetivo. Inclusive muitos cristãos. Nem sabem por que existem. Tem uma visão muito simplista da vida. Então, eu vou entender o que é o propósito da minha vida, o porquê que eu existo e porquê que eu fui criado, se eu for para o Criador. Não é a criatura que determina porque foi criada, mas é o Criador que determina porquê que nos criou. Então, o maior problema da humanidade é que nós não estamos buscando no Criador o porquê que Ele nos criou. E é onde muitas pessoas vivem muitos conflitos, uma vida extremamente difícil, medíocre, complicada, frustrante, porque simplesmente não sabem o propósito da vida. Uma das coisas que nós mais ansiamos é ter paz. A coisa que nós mais ansiamos é trabalhar, chegar em casa, usufruir da família, amar e ser amado, ter saúde. A coisa que nós mais ansiamos é viver e viver bem, não termos aperto financeiro, mas termos uma vida tranquila, projetos. A coisa que nós mais ansiamos é ter paz. Paz com Deus, paz conosco, paz com as pessoas. E olha só que coisa linda, Isaías 26. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Ou seja, se eu tiver um propósito firme, a Bíblia diz que Deus vai me dar aquilo que eu procuro. Então, o que eu preciso entender? Que é o segredo para viver bem. Saber o que Deus quer de mim. E depois que eu souber
descobrir isso, praticar isso, estar dentro daquilo que Deus tem para mim. Eu percebo que Deus sempre tem nos dado oportunidades para realinhar os nossos propósitos com o propósito maior que é o dele. Domingo após domingo você tem vindo à igreja, ouvido mensagens. Eu não sei quanto tempo você tem contato com o cristianismo através da palavra de Deus. Mas sempre Deus tem te dado oportunidades. E hoje, mais uma vez, como um tempo de reflexão, final de ano, começo de ano, ideia de esperança para 2019, eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. Eu tenho que aproveitar aquilo que Deus tem me dado para eu entender que o propósito maior dele é o que vai me dar paz, vai me dar prosperidade, vai me dar sustentabilidade. Por que que Deus te criou? Qual que é o propósito da tua vida? Deus te criou para ter comunhão com Ele. Esse é o propósito da tua vida. Deus te criou para que você o ame. Este é o propósito da tua vida. Deus te criou para você ser amado e amar. Deus te criou. Quando eu entendo que eu fui criado para ter comunhão com Deus, e buscar essa comunhão, o propósito da minha vida é justamente este, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou estar muito bem para poder amar as pessoas. Então, a partir do momento que eu entendo que amar a Deus sobre todas as coisas é o objetivo maior da minha vida, a primeira pessoa a ser impactada sou eu, e a partir de mim, primeiro, a minha família. A esposa, o marido, filhos, pais, começa a reinar paz na casa. Porque Deus me dá a bênção de saber que eu tenho que amar os meus queridos. A partir do momento que eu o amo e tenho comunhão com Ele, eu não vou ser mais escravo do dinheiro. Eu vou usar o dinheiro e não amar o dinheiro. A partir do momento que eu o amo, e eu creio que Ele me ama, eu não vou viver tão preocupado com a vida, ansioso, com medo, sem dormir, tomando psicotrópicos, tomando remédios. Se eu o amo, e este é o propósito maior da minha vida, eu vou aprender a me libertar de uma coisa chamada mágoa, que tem me matado dia a dia, onde mais de 50% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tem problemas de saúde por causa de problemas emocionais. A ansiedade, a mágoa, causa câncer, causa problemas de coração, causa problemas funestos que têm matado muitas pessoas, problemas emocionais. Então, quando eu estou em comunhão com Deus, eu consigo perdoar, eu consigo amar, eu consigo viver bem. Então eu preciso entender que Deus me criou, Deus te criou para ser próspero. Deus me criou para ser abençoado. Deus te criou para ser feliz e ter paz. Eu e você somos a imagem de Deus. E eu e você somos criados por Ele para vivermos bem. O pecado ofuscou essa imagem, o pecado abalou essa imagem, manchou essa imagem, e é justamente por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, foi para restaurar essa imagem. Então eu vou dizer uma coisa para você, sem Jesus você não tem como viver. Você pode sobreviver, viver bem por um tempo aqui, mas a eternidade longe da presença de Deus. Sem Jesus é impossível, porque Ele veio restaurar o propósito de Deus para nós. Então eu quero que você preste atenção quando Ele diz, eu vim para, ou seja, o objetivo que eu vim, o propósito que eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham plenamente, uma vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida, mas não é uma vida qualquer, medíocre, é uma vida abundante. Então o cristão, ele tem que pensar que tudo que é, ou tudo que não seja abundância na minha vida, é disfuncional. Tudo que não for abundância na minha vida, é disfuncional. E tudo que for disfuncional, tem que ser tratado.
Então, se houver áreas da minha vida que não são abundantes, eu tenho que pensar, ela tem que mudar, porque eu fui criado para ter vida em abundância. E essa é a pergunta-chave, a pergunta que pode abrir as portas para uma vida nova, para um ano novo melhor. Você tem vivido essa vida em abundância? Você tem vivido isto? A sua vida pode melhorar? O que falta para melhorar? Porque quando eu começo a fazer essas perguntas, eu começo a encarar os problemas, mas eu começo a pensar, eu preciso de uma solução. Aí entra a fé, de que a coisa pode melhorar. E a mensagem de Deus para nós, para nos levar de volta a uma vida em abundância, é muito simples. Eu fico intrigado de como que as pessoas complicam a Bíblia, de como que os pastores complicam a Bíblia, de como que os teólogos complicam a Bíblia, de como os cristãos complicam a Bíblia. Jesus, ele ensinava de uma forma muito simples, ele pegava as coisas do dia a dia, contava histórias. Uma grande parte dos ensinos dele foi através de parábolas. Parábolas é uma história simples do dia a dia, com o objetivo de ensinar algo, um objetivo pedagógico, um objetivo didático. Então ele pegava aquela história simples, mas com algo profundo do dia a dia. E ele contou uma parábola que para mim é a chave do que ele deseja para nós. É a parábola do semeador. E ele diz aqui, olha, vocês foram criados para ter abundância, para viver bem, para vocês viverem bem. Aqui vemos o propósito de Deus para as nossas vidas. A semente é boa, a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando chega num coração bom, num coração tratado, ela cresce, ela abunda, ela produz, ela é semeada. O coração bom a recebe. O solo é o nosso coração. O solo é o tipo de coração. E quando ela cai num tipo de coração bom, quando eu entendo a mensagem, quando eu creio na mensagem, não é porque eu sou bom, mas porque eu resolvi aceitar a mensagem. Diz a Bíblia que produz 30, 60 e 100 por um. Ou seja, planta-se 1 quilo de semente, e para cada quilo de semente, colhe-se 30 quilos de alimento. Para cada quilo de semente, colhe-se 60 quilos de alimento. Para cada quilo de alimento, de semente, colhe-se 100 quilos de alimento. Eu fui criado para abundância. A semente é boa. Qual que é o problema? É o solo. Qual que é o problema? É o tipo do coração. E ele coloca aqui 4 tipos de solo na parábola. Eu quero que vocês tenham prosperidade, 30, 60 e 100. Mas alguma semente cai na beira do caminho. Outras sementes caem em solo rochoso. E outras sementes caem entre os espinhos. Nesses solos, não nasceu, ou nasceu e morreu, ou nasceu e não frutificou. Só num nasceu e produziu. Final de ano, tempo de reflexão. Como está o teu coração? A mensagem é boa. Se não está produzindo frutos, o problema sou eu. Como está o solo do meu coração? Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você, você queira mudar, queira melhorar, queira frutificar, queira viver, porque este é o propósito de Deus para a tua vida. E tudo começa com uma autoanálise. Quando você olhar de uma forma sincera para você, cuidar de você, você vai começar a perceber que a coisa vai acontecer. Não espere nada para 2019 se você continuar fazendo o que você tem feito. Se a tua vida não está boa, a mudança de calendário não será nenhum milagre, não vai acontecer absolutamente nada. Mas se houver uma mudança em mim, eu tenho chance de produzir algo novo. Então eu quero conversar com você, eu quero pregar hoje sobre esse tema, tipos de coração.
para nós fazermos uma autoanálise sobre a prosperidade que Deus quer. E se eu não tenho alcançado, o problema sou eu, o que eu preciso fazer para mudar essa história? Então, pensa que tipo de solo é o teu coração. O primeiro tipo que Jesus coloca é o coração endurecido. Ele começa com o coração à beira do caminho. Depois que ele fala a parábola para todos, ele chegava para os discípulos e explicava. Algumas parábolas ele fez isso, e nessa ele fez. Explicava o significado. Olha, o significado dessa história é este. E aqui ele explica então o significado. No versículo 19, ele diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado. É o que foi semeado à beira do caminho. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o chão duro, sabe aquelas hortas, terrenos para plantar, onde a terra é afofada, é adubada, é estercada, é regada, própria para o plantio? O semeador, ele sempre anda no meio daqueles terrenos ali, para cuidar depois que ele planta. Então, aquele caminho é um caminho batido, é um caminho pisado. Dia a dia, quando ele vai passando por ali, aquilo lá vai ficando duro. O local para ser plantado é do lado, nos terrenos, mas ali, naquele caminho, à beira do caminho, é justamente o local onde ele pisa. Então, diariamente, pisando ali, vai se tornando duro. E quando ele foi semear, uma parte da semente caiu ali. E pelo fato de ser duro, não entrou no solo, não teve como produzir. As aves viram, as aves vieram e as aves comeram. Não deu certo. São Satanás e os seus demônios que agem tirando do indivíduo a mensagem é boa, o problema é o coração. A mensagem pode salvar a sua alma, mudar a sua vida, livrá-lo do inferno, fazê-lo viver bem aqui, mas se ela não penetrar na sua vida, não vai acontecer nada. É onde o inimigo de nossas almas vem e arranca de nós aquilo que pode mudar a nossa história, a nossa essência e a nossa eternidade. E eu vou dizer uma coisa para você: pessoas de coração duro não são só os ateus, não são só os levianos, não só os depravados. Tem muitos dentro das igrejas que têm o coração endurecido. Muitas pessoas dentro das igrejas que têm o coração endurecido. Então eu preciso entender o que causa o coração endurecido. A falta de fé, a falta de crer na mensagem. O que causa o coração endurecido? O racionalismo. Quando você quer dar explicações científicas e humanas para tudo. Pessoas que querem uma explicação razoável, lógica. Por que você acha que muitos jovens saem das igrejas na época da faculdade? Porque ele é bombardeado com a ciência, bombardeado. E a palavra de Deus diz que a fé é uma outra dimensão. Eu não consigo ter explicações científicas que Deus criou o universo. É pela fé que eu acredito que Deus criou o universo. Só que a ciência também não tem prova nenhuma de que a teoria da evolução seja definida ou definitiva, como que nem ciência é teoria, porque não foi provado. Uma coisa é ciência quando se prova. Deus pode ter até usado a evolução, mas foi Deus que estava no controle de tudo. Deus pode ter criado o dia em 6 dias, o mundo em 6 dias, ou criado em 6 épocas de milhões e milhões de anos. Para mim, isso não importa. Importa que foi Deus que criou e Deus dirigiu. Mas o que é o problema? O problema é que a teoria da evolução, como é passada, dá a criação como obra do acaso, tira Deus, e muitos têm acreditado nisto. Então o coração começa a ficar endurecido. A palavra de Deus chega e as pessoas, muitas vezes, na época da faculdade, saem das igrejas, na época do segundo grau, saem das igrejas, porque acham que tudo que nós pregamos aqui é antiquado, e não é. Eu preciso tomar cuidado.
Muitos endurecem o coração porque acreditam que a vida se resume somente nesse período de tempo aqui no planeta Terra. Não acreditam num juízo final, não acreditam na vida após a morte, e quando acreditam, usa de subterfúgios, uma reencarnação, usa de subterfúgios, um purgatório, ou seja, usa de subterfúgios como Deus é amor e não vai condenar ninguém, Deus sabe das minhas fraquezas e vai me perdoar. Isso tudo são historinhas, mentiras que eu conto para mim mesmo, para dizer para mim, eu não quero ter compromisso com Deus. Só que muitas vezes o ser humano não tem coragem de falar isto, então ele começa a inventar historinhas para si, para amenizar a dor da consciência. Então o coração vai se endurecendo. Agora pensa comigo, dia a dia, aquele chão batido, aquele chão pisado, vai se endurecendo. O que endurece aquele chão? Pessoas que pisam. Ou seja, as pessoas também são responsáveis pelo endurecimento do nosso coração. Muitas pessoas pisaram em você, muitas pessoas, mas sabe qual que é o grande problema nosso? O grande problema nosso é quando eu não consigo perdoar. O grande problema nosso é quando eu, além de não perdoar, falo mal dessas pessoas por trás. O grande problema nosso é a mágoa, porque se eu depender dos outros para ser feliz, eu estou totalmente sem esperança. Sabe por quê? Porque eu nunca vou passar pelo mundo sem ser afligido por alguém. Então eu preciso aprender a perdoar. É uma decisão. Se eu quiser um coração maleável, eu tenho que pedir para Deus, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Ou seja, Deus me perdoe, eu não mereço o teu perdão, Ele também não merece, mas eu resolvo perdoá-lo. Se eu não perdoar, eu vou ficando endurecido. Você ora, vem à igreja, luta, jejua, mas se você não aprender a amar e a perdoar, Satanás vem e rouba, tira de você a tua paz. Ou você perdoa, ou você morre, não tem opção. Tem muitos cristãos com os corações endurecidos, por causa de pessoas que pisaram, mas eles não conseguem perdoar. Eu preciso entender essa necessidade na minha vida, isso é vital para a minha vida. Eu não posso nutrir mágoa, raiva, revolta. E sabe outra coisa também que endurece o coração? É quando a vida apresenta as suas dificuldades. Quando você percebe que dia a dia vem os problemas. Pessoas também junto, mais uma vez, pesam. Perdas, injustiças. Eu preciso tomar conta de mim. Sabe outra coisa que endurece o nosso coração? A falta de autorresponsabilidade, ou seja, de assumir as minhas responsabilidades, ao invés de ficar jogando a culpa sempre nos outros. Sempre eu acho um culpado para as mazelas da minha vida, e quando eu não tenho autorresponsabilidade, mas sempre jogo a culpa nos outros, eu vou me endurecendo, sabe por quê? Porque eu vou me sentindo vítima da vida, e quando eu me sinto vítima da vida, geralmente eu reclamo demais da vida. E quando eu reclamo demais da vida, eu fico uma pessoa insatisfeita. Aí a pergunta é, como que a palavra vai penetrar num coração deste? Quando você começa a ficar desacreditado da vida. E quando o pisar é contínuo, diário, sempre, diuturno, o que vai acontecendo? A cada dia eu vou ficando mais duro. Aí eu venho à igreja, a minha vida não muda. Vem 2018, vem 2019, 2020, e eu frequento a igreja, mas eu não tenho prosperidade em nenhuma área. As coisas simplesmente não acontecem. E sabe o que faz com que esse coração fique duro sempre? Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Principalmente alimentar a mente. Aqui começa tudo. A reclamação, a insatisfação, a incredulidade, tudo começa aqui.
Ou você muda a tua maneira de pensar e comece a olhar os problemas como oportunidade de crescimento, ou você vai se centrar nos problemas e vai cada dia se sentir vítima, cada dia vai se sentir revoltado e cada dia vai odiar mais quem te pisou. Ou seja, cada dia o seu coração vai ficar mais endurecido. Então, eu preciso tomar conta da minha vida. Eu preciso tomar conta da minha vida. Mas Jesus fala sobre um outro coração também, que é o coração superficial. A semente caiu em solo pedregoso, ou seja, havia o solo, mas ali havia uma camada de pedras por baixo. Tinha pouca terra. Então o que aconteceu? Já que tinha umidade, ali tinha nutrientes, o sol aqueceu a terra, e o sol fez com que a semente nascesse logo, e ela cresceu muito rápido. Ao invés de crescer muitas vezes também para baixo por causa das raízes, ela não tinha como crescer para baixo, para as raízes, então ela cresceu só para cima, com pouca raiz. Então o sol fez com que ela crescesse rápido. Só que pelo fato de não ter raiz, o mesmo sol que fez com que ela crescesse rápido, foi o mesmo sol que a matou. Ela secou, porque não tinha raiz. Aí Jesus explica, quando ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação, quando surge alguma perseguição, logo a abandona. A semente cai naquela terra escassa. O sol, que é a tribulação, faz com que ela cresça rápido. O sol, os problemas da vida. Esses problemas fazem com que as pessoas venham para a igreja. Muitas pessoas vêm para a igreja por causa de problemas financeiros. Muitas pessoas vêm para a igreja por causa de problemas familiares. Muitas pessoas vêm para a igreja por causa de problemas pessoais, problemas sentimentais. Muitas pessoas vêm para a igreja por causa de problemas de saúde. Alguma coisa aconteceu que não foi tão boa, o sol fez com que eu procurasse uma ajuda extraordinária. Ah, aquela igreja é boa. Eu não tenho muita opção, eu vou. E tento mudar a minha vida. O que acontece, via de regra? Não é generalizando. Mas o que acontece? Quando as pessoas vêm para a igreja, quando elas têm a ideia de que os problemas que ela tem são aqui colocados, de que Deus pode resolver, ela recebe essa palavra muito rápido, e ela cresce, ela floresce, ela fica extasiada, maravilhada, ela fica cada dia mais empolgada, ela vem para a igreja, não falta um culto, ela se batiza, ela fica maravilhada com os cânticos, com as pregações, com o ambiente de paz, com o sorriso das pessoas. Ela levanta a mão e adora. De vez em quando dá uns gritos histéricos, tão feliz que ela está. Ela sente de fato: eu encontrei a solução dos meus problemas. É por isso que muitas igrejas que têm a tônica somente nessa pregação crescem. Vem para cá que os teus problemas serão resolvidos. E qual que é o maior problema do povo hoje? Dinheiro. Então, é muito fácil pregar assim. Vem para cá, só você dá o seu dízimo. Agora, se você quiser muito, dá tudo, porque você vai ter muito. Quanto mais você der, mais você vai ter. As pessoas desesperadas acabam acreditando em tudo isso. Um ou outro Deus abençoa, porque Deus é misericordioso. Mas o que acontece? As igrejas lotam. Mas muito cíclico, pessoas que ficam 3 meses, 4 meses, quantas pessoas você conhece hoje que diz, já fui crente? Porque passou por uma igreja um tempo, mas não teve raiz. E o que aconteceu? Quando eu só quero as bênçãos de Deus, a solução dos meus problemas, quando eu quero somente as bênçãos de Deus, eu quero que o Senhor resolva a minha vida financeira, meus problemas pessoais, eu quero uma vida sentimental mais profícua. Qual que é o grande conflito que essa pessoa tem? Ela percebe que os problemas não acabam. Ela está na igreja, mas ela percebe que os problemas não terminam.
Porque muitos problemas que ela tem passado foram escolhas erradas do passado dela, que ela continua colhendo. E ela quer que Deus resolva os problemas dos erros de escolhas erradas lá do passado. Faça alguma coisa, não sei o que, o Senhor é um Deus dos milagres, Deus do impossível. Então, muitos erros que ela cometeu, ela ainda sofre consequências, e talvez vai sofrer consequências por muitos anos, mas quer que em alguns meses na igreja Deus resolva todos os problemas e equívocos do passado. E ela começa a perceber que ela está buscando Deus, e o carro dela quebra, que ela tem dificuldade financeira, que o desemprego no Brasil serve para ela também, porque ela é brasileira. Ela começa a perceber que a pressão, porque ela não entende que ela tem um inimigo que vai muitas vezes jogar dúvidas na mente dela, e o inimigo verbaliza através de pessoas aquilo que ele quer dizer, e usa pessoas para dizer: você está indo na igreja, mas sua vida não mudou nada. Você está indo na igreja, mas sua família continua complicada. Você está indo na igreja, mas sua vida sentimental não muda. Você está indo na igreja, mas os teus problemas financeiros continuam. Você percebe que você está indo na igreja e não resolve nada. Ou seja, ela começa com o tempo a analisar. E aí ela começa até a ser perseguida por ir à igreja. Pessoas com chacota, pessoas com brincadeiras sem graça. Ou seja, as tribulações que a trouxeram para a igreja, o sol que esquentou e ela cresceu logo, são as mesmas tribulações que matam a fé, porque ela não tem raiz, e ela começa a ficar decepcionada com Deus, decepcionada com a igreja, não tem consistência, não tem profundidade, ou seja, querem mais um Deus que a sirva, do que um Deus que seja Senhor, um Deus que resolva os seus problemas momentâneos. Então, eu preciso entender, a palavra de Deus me diz, que muitas vezes as provações, são justamente para Deus entender o que está no meu coração. Presta atenção em Deuteronômio, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por aquele caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, saber o que estava dentro do coração de vocês, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus leva-nos para o deserto, para provar. O Filho de Deus se converte, se ele não entender que tem desertos que ele vai passar, e esses desertos podem durar algumas semanas, alguns meses, ou até mesmo alguns anos. No caso de Israel, 40 anos, Deus levou-os para o deserto para provar, para saber até que ponto você realmente entende, me ama e acredita que eu faço tudo certo, para provar, para saber e conhecer as intenções do coração. É por isso que muitos não perseveram, é por isso que muitos abandonam, porque não suportam o sol, não tem consistência, não tem raiz. Talvez você já passou por um período assim, e Deus está te chamando hoje para mudar, para parar de questioná-lo, para você ter mais fé, ser mais consistente. Eu preciso entender que eu fui criado por Deus para ter uma vida em abundância. Então eu vou dizer uma coisa para você, eu não fui criado para florescer por alguns meses e morrer, eu não fui criado para florescer, crescer por alguns anos e morrer, eu fui criado para frutificar, e a coisa vai acontecer, em nome de Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, se você tiver raiz e paciência, a seu tempo você vai colher. Então o grande problema de muitas pessoas que saem da igreja, é porque ficam exasperadas, impacientes, questionando tudo e todos, não percebendo que isso está matando a sua fé. Eu preciso me submeter. Se Deus fizer milagres na sua vida, Ele de fato é Deus.
Mas se Deus não fizer milagres na tua vida, Ele vai continuar sendo Deus. Então acredite que no tempo dEle, Ele vai fazer o que Ele deseja fazer, e o que Ele quer fazer. O outro tipo de coração que Jesus coloca é o coração sufocado. São as sementes que nascem em terreno onde tem espinheiros. Ela nasce e cresce, mas ela não cresce ao ponto de frutificar, porque os espinhos crescem juntos com ela e os espinhos sufocam a semente. Então olha a explicação que Jesus dá. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas, o fascínio das riquezas, a sufocam, tornando-a infrutífera. A planta cresce, mas os espinhos sufocam. Ela não cresce com todo o seu potencial, então ela não frutifica, ela não produz frutos. Os espinhos impedem o crescimento da planta. E o que são esses espinhos? As preocupações da vida. A ansiedade, a coisa do trabalho, que você tem feito tanto e você não tem mais tempo para Deus. Prioriza só as coisas do dia a dia, só as coisas temporais, mas despreza o eterno. O teu coração reina o teu trabalho, a tua prosperidade, teu status, e consequentemente o engano das riquezas. Eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, eu quero ter dinheiro, e despreza muitas vezes as coisas essenciais da vida, as coisas prioritárias da vida. O trabalho é bênção, dinheiro é bênção, mas isso não pode sufocar a minha vida espiritual. Isso não pode impedir que eu tenha o projeto de Deus para a minha vida, que é amá-lo sobre todas as coisas. Eu preciso entender isto. E é interessante como que os espinhos crescem de uma forma natural, sem preparo, sem... Você precisa tratar da planta para ela crescer. O espinho você não precisa tratar porque ele cresce. Você precisa arrancar. Então eu vou dizer uma coisa para você. Eu preciso deixar esses espinhos não crescerem na minha vida. Eu vou dizer uma coisa que você tem que tomar cuidado. Se você quer mudar a tua vida, se você quer de fato olhar para 2019 e dizer: Deus, eu quero produzir, eu quero crescer, eu quero ser próspero, eu quero ser feliz, eu quero ser abençoado, você tem que vigiar mais a ansiedade no teu coração. Você tem que vigiar mais a ansiedade no teu coração. A preocupação excessiva. A palavra grega, que o Novo Testamento foi escrito em grego, para ansiedade, tem a mesma raiz da palavra estrangulamento, sufocamento. A ansiedade é como se fosse a asfixia da alma. Pessoas que ficam tão fascinadas em ter, em poder. Eu tenho que ter, mas esquece de dar atenção para o filho. Quer ter para o filho, mas o filho precisa muito mais do que uma ótima escola. Ele precisa do teu amor, da tua atenção, do teu carinho. Ele precisa que você o traga na igreja. Ele precisa de um pai, de uma mãe presente. Não é só de dinheiro que ele precisa. Então, o que nós precisamos entender? Que quando eu estou muito preocupado com as coisas do meu dia a dia, e fico tão centrado, tão feliz, e ao mesmo tempo tão entusiasmado, aqui usa-se uma expressão engano. O que caracteriza o engano? Eu não percebo que estou sendo enganado, porque no dia que eu percebo que estou sendo enganado, acabou o engano. Então eu estou fascinado com a minha vida financeira, eu estou fascinado com o que eu posso ganhar ou deixar de ganhar, eu estou fascinado com o meu status profissional, estou fascinado. E se eu não tomar cuidado, isso vai tirar de mim a bênção de ser abençoado por Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Já aconteceu muitas vezes de eu orar por pessoas que estavam pedindo a bênção de Deus para um trabalho,
para um projeto, para uma empresa que ia abrir, para uma loja, enfim. E orava e pedia: pastor, eu preciso muito de oração, preciso que Deus abra uma porta, que Deus precisa abrir uma porta. E orava, e pedia, e jejuava, e vinha feliz. Deu certo, pastor. Glória a Deus, Deus é bom. Hoje não vem mais na igreja. Não vem mais na igreja. Sabe por quê? Porque não tem tempo. Não tem tempo. Estão trabalhando muito. Eu trabalho final de semana, pastor, o senhor entende, né? Eu tenho que viajar, eu tenho que curtir a minha vida, eu tenho que descansar, porque eu estou trabalhando demais. Então, domingo eu quero ficar em casa, dormindo, sabe? De vez em quando eu viajo. Nossa, está muito bom viajar, pastor. Deus tem me abençoado, viu? Mas parou de vir na igreja. Parou de vir na igreja. Não vem mais na igreja. Então, é um engano mesmo. Então, se eu não tomar cuidado, essas coisas começam a me fascinar. O amor ao dinheiro faz com que eu não tenha mais tempo para Deus. A preocupação com a minha vida faz com que eu não tenha mais tempo para Deus. Agora, presta atenção, como este é o ponto de maior dificuldade da igreja, de uma forma geral. O primeiro, à beira do caminho, nem chegou a nascer. Satanás veio e levou. O segundo nasceu por pouco tempo, ou seja, as pessoas ficaram pouco tempo na igreja. Mas o terceiro cresceu, mas não frutificou. Ou seja, muitas pessoas nas igrejas estão neste ponto. Não produzem, não tem tempo, simplesmente vêm. Não são dizimistas, porque nunca tem dinheiro para tudo, menos para ser dizimista. Não tem tempo. Olha, estão precisando de gente, não tenho tempo, a minha vida é corrida, eu não tenho esse dom, sempre uma desculpa, não se envolve em nada, não tem um ministério, não tem tempo para grupo pequeno, não tem tempo de se envolver com nada, mas não produz fruto também, não produz. Então eu preciso tomar conta da minha vida, eu preciso olhar para o meu coração. Por quê? Porque a minoria, poucas pessoas primam por uma vida de excelência. O que é uma vida de excelência? É aquela onde eu quero crescer em todas as áreas ao mesmo tempo, muito, cada dia mais. A minha vida espiritual eu quero que esteja boa, porque a minha vida espiritual está boa, eu quero que a minha família esteja boa, eu quero que o meu trabalho seja bom, eu quero que a minha vida financeira seja boa, a minha saúde seja boa. É uma vida de excelência. Agora, se eu não tomar cuidado, eu vou pensar que prosperidade é só ter dinheiro, é só trabalhar, é só não ter tempo para nada, a não ser as coisas da vida, do dia a dia. Isso não é prosperidade. Então muitas pessoas estão nas igrejas, mas não produzem nada, e esta situação tem que mudar, se você não se revoltar com essa situação na tua vida. Você tem que olhar para isto e dizer: isto não pode continuar. Eu tenho que parar de brincar de ser crente. Eu tenho que começar a levar a coisa mais a sério. Eu estou falando de vida eterna, de vida com Deus. Mas se eu não tomar cuidado, as preocupações dessa vida, o engano da riqueza, o aqui e agora, vai ofuscar a minha visão da eternidade e daquilo que é prioritário, essencial, que é a comunhão com o meu Deus, o propósito pelo qual eu fui criado. Toma cuidado com o teu coração, toma cuidado com a tua vida. Até que ponto e quanto tempo você vai dizer que não tem tempo, que não tem dinheiro? Toma cuidado, porque Deus diz para você hoje: ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um ou amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Toma cuidado. Mas Jesus diz também sobre um outro tipo de coração, o coração abundante. Eu quero trabalhar nesse tipo de coração na próxima semana. Nós vamos falar sobre esse tipo de coração no domingo que vem, porque a semente boa
que é a palavra de Deus, o Evangelho, quando encontra um coração que tem um terreno bom, este encontra ali lugar para crescer. Então Jesus, quando diz que esse terreno bom, finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Caiu a ficha, e dá uma colheita de 160 e 30 por 1. É interessante a expressão que Jesus usa, finalmente, como até que enfim. Por quê? Porque é a minoria, gente. Você quer ter uma vida medíocre? Siga a maioria. Você quer ter uma vida de excelência? Perceba que são poucos. Poucas pessoas se envolvem, poucas pessoas vêm na igreja, e aqueles que vêm na igreja, poucas pessoas se envolvem, poucas pessoas abraçam. Você quer ter uma vida de excelência? Pensa, eu quero ser minoria. Se você colocar isso como meta na tua vida, o que diz a palavra de Deus? O coração bom não é aquele coração bom por si, mas é aquele coração que entende a palavra. Eu sou um pecador, eu preciso de arrependimento, eu preciso de dia a dia da graça de Deus, eu preciso de humildade, eu preciso de força, eu preciso que Deus prepare a minha terra, adube, afofe. E a palavra de Deus diz 30, 60 e 100 por 1, ou seja, de acordo com a capacidade de cada um. Tem pessoas mais capazes que outras, vão produzir mais, mas vão produzir. O que importa é que eu preciso produzir dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu tenho, mas eu preciso produzir. Alguma coisa eu tenho que produzir. Eu tenho que dar frutos de alguma forma. Então eu preciso entender que aquilo que Deus quer fazer para mim, e por mim, que é um fruto, amor e alegria, paz e paciência, amabilidade e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é o fruto do Espírito. Se eu deixar Deus trabalhar na minha vida, Gálatas 5, o fruto do Espírito, eu vou começar a amar, eu vou começar a ter alegria, vou começar a ter paz. Não é isso que você deseja, e você não está correndo tanto, mas sem deslocamento, porque você corre em círculos. Muda o teu jeito, faz diferente. Deus quer dar isso para você de graça. Olha, você precisa de amor, está aqui. Eu vou tratar o teu coração, paz, alegria, paciência. Você não precisa de paciência. Pede para Deus, isso não é inerente a nós, transcende, é Deus que dá. Eu preciso, Pai, de ser mais amável, bondade, fidelidade. Em nome de Jesus, você pode sim ser livre do adultério e largar isso que vai te matar e vai te levar para o inferno, porque fidelidade é caráter, e o caráter é Deus que faz, você tem que querer. Se você não consegue dizer não para o adultério, é porque você precisa muito da misericórdia de Deus e de arrependimento, porque fidelidade é fruto do Espírito. Não é obra da carne, não é obra do ser humano, é obra de Deus. Fidelidade, mansidão. Quantas pessoas têm acesso de raiva? Quantas pessoas destroem as suas famílias, mas sempre depois joga a culpa no outro. É porque ele, ela, acabou. Quando eu justifico o meu erro, eu estou fadado ao fracasso. Por isso que muitos casamentos estão acabando, porque sempre a culpa é do outro. Mansidão, jeito de falar. Eu posso falar a mesma coisa de duas formas: ríspida, afastando a pessoa de mim, ou mansa, trazendo a pessoa para mim, para que ela mude. Como falta sabedoria nossa em lidar com isto. Mas a mansidão é fruto do Espírito. Tem pessoas que não conseguem ter o domínio próprio, para não ter excesso de raiva. Ou seja, tudo aquilo que eu preciso, perseverança no trabalho, visão, ânimo, graça para ganhar dinheiro, é Deus que dá, é fruto. Então, se eu entender que Deus quer produzir isso na minha vida, eu vou deixar Ele trabalhar na minha vida, eu vou, de uma forma eficaz, contundente, com paciência, saber que eu vou colher. Queridos, presta atenção no que eu vou dizer, tem um tempo para colher. E não é em algumas semanas e em alguns meses. Tem um tempo para colher.
Tenha mais paciência. Tira as ervas daninhas que estão nascendo, arrega a terra, fala, Deus tenha misericórdia, porque a seu tempo você vai colher. Nós estamos tentando não, em nome de Jesus vamos fazer. Mas nós estamos colocando para os irmãos ferramentas. Então, as 4 estações. Um ano tem 4 estações. Um ano tem primavera, verão, outono e inverno. E também na área da agricultura, tem os seus tempos. Então nós vamos usar essa analogia, essa comparação da parábola do semeador, para trazê-la para a nossa vida, e a partir de fevereiro nós vamos ser uma igreja em 4 estações. Então, a primeira estação vai ser o tempo de semear. Eis que o semeador saiu a semear. Fevereiro, março e abril, 3 meses, nós vamos estar sendo usados por Deus para levar o Evangelho para as outras pessoas, viver o Evangelho para que as outras pessoas olhem para nós e falem, eu quero isso para a minha vida. Semear. Depois de eu semear, eu vou ter o tempo da condução. Cresceu, eu vou precisar direcionar, como uma parreira de uva, que precisa de um estado para ela crescer. A condução é o tempo do discipulado. Eu agora vou aprender. Fevereiro, março e abril, tempo de semear. Mas maio, junho, julho, agosto e setembro, tempo de crescer. Eu vou estudar a Bíblia, eu vou participar de grupos pequenos. O semeador caiu e uma parte caiu em terra boa, a coisa vai acontecer. A minha vida vai mudar, eu vou conhecer mais a palavra de Deus. Eu vou melhorar na minha casa, eu vou melhorar como pessoa, o meu trabalho, eu quero crescer, e eu vou procurar isto intensamente. Só que quando chega fevereiro, março e abril, evangelização, semear. Maio, junho, julho, agosto, setembro, condução discipular, tempo de discipular. Glória a Deus, tem o tempo da colheita. Então eu creio que eu vou começar a colher. Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Então o que vai acontecer na nossa igreja, nas nossas vidas, nesses meses de outubro e novembro? É o tempo de colher. Vamos fazer os batismos, vamos multiplicar os grupos pequenos, vamos falar de família, vamos pregar sobre pai, sobre mãe, sobre marido, sobre mulher, sobre filhos, família. Tempo de vivenciar a comunhão. Nós vamos colher o fruto. A minha família vai ser cada dia melhor, a minha vida vai ser cada dia melhor, eu vou vivenciar isso, eu vou colher tudo aquilo que eu plantei durante o ano. Aí vai chegar dezembro e janeiro, eu vou comer daquilo que eu plantei. São as primícias do fruto da terra trarás à casa do Senhor. Então esse tempo, primícias, é o tempo de celebrar. Dezembro é Natal, vamos celebrar, vamos fazer amigo secreto, vamos fazer reuniões, vamos celebrar, vamos cantar, vamos agradecer. Janeiro, férias, vamos celebrar. Por quê? Porque logo nós vamos começar tudo de novo. Fevereiro, vamos começar a evangelizar, vamos começar a plantar, porque nós queremos conduzir, e ano após ano, a nossa vida vai ficar cada dia melhor, em nome de Jesus. Você quer colher, você tem que plantar. Você quer colher, você tem que ter paciência e perseverança. Você quer colher, você tem que ter profundidade. Você quer colher, tem que tirar os espinhos. Você quer colher, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. A boa notícia só depende de você. Eu quero, pronto. Deus vai começar a agir. Deus vai começar a agir. Em nome de Jesus, Deus vai começar a agir. Erga suas mãos bem alto. As duas mãos bem alto. E eu profetizo sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Que os melhores dias, meses e anos da tua vida ainda estão por vir. A bênção está com você. E você vai colher muito. E a glória de Deus será manifestada na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.